Para começar, eu queria agradecer muito pelo interesse de vocês por esse minicurso que está sendo organizado pelos membros do laboratório. Eles vão se apresentar já já. E é um prazer a gente poder conversar um pouco com vocês, mostrar um pouco desse tema com o qual a gente trabalha, um pouco do trabalho que está sendo feito no laboratório. Tá bom? Então, agora eu vou passar para os organizadores e ministrantes do minicurso para vocês começarem a interação. Tá bom? Obrigada, pessoal. Renato, é com você. Obrigado, Michele. Bom, então, boa tarde, gente. Muito obrigado por terem se inscrito no curso. A gente está muito feliz de poder... É o primeiro curso que a gente está fazendo no laboratório. Então, a gente está muito feliz de poder estar fazendo esse curso. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Antes da gente começar a falar sobre o curso em si, então, eu vou só me apresentar. Eu sou o Renato. Eu sou estudante de Biologia. Eu estou no final do curso. Estou me formando em licenciatura. E estou fazendo meu TCC agora, dentro da área de invasão biológica. E o meu estudo agora no laboratório é estudar plantas... eu estou estudando o potencial ornamental de plantas nativas para substituir as plantas que são exóticas e invasoras aqui em Santa Catarina. Então, eu vou passar a palavra agora ao pessoal para eles se apresentarem também, e a gente já começa o curso. Oi, gente, eu sou a Gabriela. Primeiro, muito obrigada pela presença de todo mundo, estou muito feliz de estar aqui. Eu estou fazendo pesquisa com restauração de restinga, que é a restinga invadida por capim-gordura. E também estou muito feliz de estar aqui dando mini curso para vocês. Minha primeira vez também, e espero que seja bom. Oi, gente, eu sou a Mariana, muito obrigada pela presença de todos vocês. E eu estou fazendo meu TCC aqui no LEIMAC, que está relacionado com avaliar o efeito da invasão e do controle de pinos no crescimento de raízes lá no Parque das Dunas da Lagoa da Conceição. E eu estou fazendo um projeto de extensão também, e visa aumentar a percepção da problemática sobre espécies exóticas invasoras e também ressaltar a importância do papel do cidadão a fim de ajudar nessa problemática, né? A gente já elaborou, a Gabi está ajudando também nesse projeto, e a gente já elaborou alguns joguinhos, como o Super Trunfo e o Quem Sou Eu, que está disponível no site do laboratório. E agora a gente está começando a elaborar uma série de vídeos que daqui a pouco vai ser publicada, vai ser bem legal, também relacionado a invasões biológicas, direcionada para professores de rede pública de ensino, enfim, para qualquer pessoa que estiver interessada, bem interessante. É isso, gente. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Leonardo Arthur, eu sou bacharel em Ciências Biológicas e faço parte do programa de pós-graduação em Ecologia, entrei no mestrado esse ano, e eu estou trabalhando com a influência da invasão de uma espécie híbrida de Salix, lá no Parque Nacional de São Joaquim, a influência dessa invasão sobre a decomposição da floresta nativa. E eu queria agradecer a presença de todos aqui nesse curso. Bom, então vamos começar. Bom, então, de novo, gente, sejam todos bem-vindos. Primeiro, antes de começar a falar sobre o curso em si, a gente vai estar primeiro só conversando como que ele vai funcionar, né? Então, a gente pensou em dividir o curso em 4 etapas, em 4 módulos, e para cada módulo a gente estipulou um tempo, e depois que a gente apresentar esse módulo, a gente vai abrir para a gente falar sobre curiosidades e perguntas sobre esse assunto do módulo, para que não se acumulem dúvidas para a continuidade do curso. Então, como é um curso ele é um pouco extenso, né? Não é um curso tão curtinho, a ideia é que a gente não carregue dúvidas para o final dele, e sim a gente consiga tirar dúvidas durante ele. Então, aqui são só os módulos, que primeiro a gente vai fazer uma introdução sobre conceitos, depois a gente vai estar falando sobre as causas da introdução de espécies, depois a gente vai estar falando sobre impactos, e por último a gente está falando sobre soluções, como prevenção e controle. Então é isso, gente. Vamos começar. O primeiro módulo eu vou estar apresentando para vocês, que é uma parte, talvez a parte mais pesada e a parte mais conceitual sobre invasão biológica, que a gente vai estar falando sobre o que são e como acontecem as invasões biológicas. E antes de a gente falar sobre invasão biológica, é legal a gente entender alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de espécie nativa. O que é uma espécie nativa?
Uma espécie nativa é uma espécie que se encontra dentro da sua área de distribuição natural. E essa área de distribuição natural ela é definida por um processo histórico de interações entre o meio biótico e o meio abiótico. Esse processo de interação com o meio significa que o processo a área de distribuição natural dessa espécie é definida por processos evolutivos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um mapa mundi mostrando as divisões por biomas no mundo. Então, se as espécies elas são distribuídas, espécies nativas elas são distribuídas pela sua área natural, a gente tem que todas as espécies são nativas de uma região. E isso é uma ideia legal a gente ter na cabeça durante o curso, né? Bom, uma outra questão sobre a área natural das espécies é que, às vezes, a gente fala que uma espécie ela é nativa de um lugar e a gente se refere à classificação geopolítica daquele lugar. Então, a gente fala que uma espécie... Às vezes, a gente fala, né, erroneamente, que uma espécie é nativa de um estado, que ela é nativa de um país, quando, na verdade, como a área de distribuição da espécie é definida por fatores ambientais, por processos evolutivos, esses processos eles não foram determinados por questões geopolíticas, e sim por questões ambientais. Então, aqui eu coloquei um mapa mostrando uma divisão geopolítica de Santa Catarina e um mapa mostrando a divisão fitoecológica pela vegetação aqui do estado. Então, no caso, quando a gente fala sobre uma espécie ser nativa, a gente se refere, a forma correta é a gente se referir à delimitação ambiental daquela região e não à delimitação geopolítica. Bom, então, entendendo o que é uma espécie nativa, a gente vai estar falando agora sobre o que é uma espécie exótica. Uma espécie exótica é uma espécie que foi transportada por ação humana, e essa parte é importante deixar destacado que é por ação humana, de sua área de distribuição natural para outras regiões. Então, por exemplo, aqui vamos imaginar um pinheiro que é nativo da costa leste ali dos Estados Unidos. Esse pinheiro, naquela região onde ele está dentro da sua distribuição natural, ele é considerado uma espécie nativa. Agora, quando esse pinheiro ele é trazido para cá, por exemplo, para Santa Catarina, aqui ele é considerado uma espécie exótica. Então, uma espécie nativa ou exótica, ela tem essa classificação dependendo do lugar onde ela está ocorrendo. Já algumas espécies exóticas, elas têm o potencial de se reproduzir e se dispersar para outras regiões, formando novas populações nesses lugares onde elas chegaram. Então, para essas espécies que têm esse potencial, a gente chama elas, além de exóticas, a gente chama elas de exóticas invasoras. A Convenção da Diversidade Biológica, ela diz que espécie exótica invasora é toda espécie que se encontra fora da sua área de distribuição natural e ameaça ecossistemas, hábitats e espécies. E como eu tinha falado antes, por que não é a forma correta a gente falar que uma espécie, por exemplo, é nativa do Brasil? Eu vou trazer um exemplo para vocês. A gente tem o sagui do tufo preto, que ele é uma espécie que ele acontece... a distribuição natural dele acontece, ele é nativo de algumas regiões da Caatinga e da Mata Atlântica nordestina, né? E ele acaba sendo exótico invasor em algumas regiões do Cerrado e a Mata Atlântica do Sul e Sudeste. Então, uma mesma espécie, ela pode ser nativa e exótica invasora dentro do mesmo país. Então, é por isso que é errado a gente falar que uma espécie ela é nativa de uma região geopolítica, uma delimitação geopolítica, né? Bom, e aí a gente vai chegar à invasão biológica. Para entender o processo de invasão biológica, a gente tem que entender, quando a gente estuda invasão biológica, a gente estuda as barreiras que fazem com que essa espécie, o processo de invasão da espécie, até ela iniciar uma invasão biológica. Então, são barreiras geográficas, ambientais e de dispersão, e eu vou estar falando para vocês sobre elas agora. Vamos imaginar de novo o pinheiro. O pinheiro ele foi trazido, então, vamos usar um exemplo, do pinheiro que foi trazido da costa leste dos Estados Unidos. Esse pinheiro, quando ele é trazido daquela região para cá, por exemplo, ele superou uma barreira, ele teve um deslocamento, então a gente diz que ele superou uma barreira geográfica. Depois que esse pinheiro está aqui, essa população, esse indivíduo que chegou, ele vai ter que primeiro sobreviver e depois se reproduzir para conseguir se manter naquele lugar. Quando ele consegue fazer esses processos, a gente diz que ele superou uma barreira ambiental. Então, essa população que está ali era uma população estabelecida. Já depois que ele conseguiu se manter naquela região, que, como eu falei, algumas espécies elas conseguem se reproduzir e se dispersar para outras regiões, formando novas populações. As espécies que conseguem fazer isso, a gente diz que são espécies exóticas invasoras. E aí, então, a gente tem o início do processo de invasão biológica. Quando a gente estuda invasão biológica, então, a gente fala sobre essas barreiras e a gente diz que existem fatores-chave sobre fatores que determinam o sucesso desse processo de invasão.
e eu vou estar falando para vocês agora. São 3 fatores e eu vou estar explicando para vocês. O primeiro fator é o que a gente chama de potencial de invasão. O potencial de invasão, ele é uma característica da espécie e ele diz sobre o potencial que uma espécie tem de invadir uma região. Então, por exemplo, tem uma espécie que é a espécie que chama Cássia negra. É uma espécie que ela chega numa região e ela consegue crescer rapidamente e ao mesmo tempo que ela cresce rápido, ela também forma estruturas reprodutivas muito rápido. Então, a superação dela da barreira ambiental acontece de forma muito rápida e, além disso, ela consegue ser dispersa por as estruturas reprodutivas, ela consegue se dispersar por água, por mamíferos e por aves. Então, ela também consegue superar com uma certa facilidade a barreira da dispersão. Então, quer dizer que essa espécie ela tem um alto potencial de invasão. Trouxe um outro exemplo, que ele é bem frequente aqui em Florianópolis, mas tem em outras regiões do Brasil também, que é a piteira. Essa espécie é uma espécie que ela tem um potencial de invasão, e o potencial dela está atrelado principalmente à dispersão, mas ela também tem algumas características que dão um potencial de invasão para ela na barreira ambiental. Porque, por exemplo, ela consegue se sobreviver e se estabelecer em regiões com pouca disponibilidade de recurso, como, por exemplo, em solos arenosos, muito rasos, ou em cima de rochas até. É comum a gente ver essa espécie, normalmente, em costas, em cima de rochas, praticamente. Então, ela tem uma capacidade de superar essa barreira ambiental, mas não é tão rápida quanto a espécie que eu mostrei antes. Então, eu vou estar falando sobre isso também, é um fator que a gente estuda, o tempo que a espécie demora para superar essas barreiras. Mas o que acontece é que essa espécie, depois que ela consegue se estabelecer, essa é uma outra foto dela, ela forma essas estruturas, que são os bulbílios, e essa estrutura que ela forma é uma forma de reprodução assexuada, e para cada estrutura dessa você tem milhares de bulbílios, e cada um desses vai formar um novo indivíduo. Então, assim que ela consegue se estabelecer, o processo, a superação da barreira da dispersão e o processo de invasão que ela consegue fazer é gigantesco. Bom, então, falei sobre a característica da espécie, e tem um outro fator que diz respeito ao ambiente onde a espécie vai estar chegando, que é o que a gente chama de suscetibilidade à invasão. Então, por exemplo, um ambiente que tem um alto equilíbrio ecológico e um ambiente com poucos distúrbios ambientais é um ambiente muito menos suscetível à invasão do que o contrário. Então, se a gente for pensar um ambiente com desequilíbrio ecológico ou com muitos distúrbios, é um ambiente que vai estar muito favorável a que espécies cheguem, consigam se estabelecer e consigam se dispersar ali. Trouxe um exemplo para poder isso ficar mais claro na cabeça, que é um exemplo que a gente vê muito aqui, próximo de parques e unidades de conservação. O que acontece? As regiões próximo de trilhas, ou principalmente na margem das unidades de conservação, são as áreas que a gente mais encontra espécies exóticas invasoras. Isso porque essas áreas são as áreas mais perturbadas pela ação humana, e por conta disso elas ficam mais suscetíveis ao processo de invasão. Gente, eu estou falando, e aí, caso eu use algum termo que não faz sentido, que ficou difícil de entender, ou só querem que eu repita o que eu falei, podem perguntar para mim depois, no final, né? Mas agora eu vou estar falando, então, do terceiro fator-chave do processo de invasão biológica, que é o que a gente chama de pressão de propágulos. Propágulos são estruturas reprodutivas, são estruturas que podem formar um novo indivíduo. Então, podem ser sementes, podem ser ovos, e no caso de algumas espécies, como, por exemplo, corais e plantas, a própria parte do indivíduo, um pedaço do corpo dele, pode formar um novo indivíduo. Então, isso é o que a gente chama de propágulo. E o que é pressão de propágulo? A pressão de propágulo é o esforço de introdução da espécie. Então, por exemplo, é o número de eventos, o número de vezes que uma espécie ela foi transportada, o número de vezes que uma espécie foi introduzida, e a quantidade de propágulos para cada evento de introdução. Então, por exemplo, vamos imaginar um cenário em que a gente está introduzindo uma espécie de pinheiro. Então, vamos pensar que foi introduzida, apenas uma pinha foi introduzida, e essa pinha vai ter uma certa chance de sucesso para conseguir invadir o lugar. Agora, vamos pensar um outro cenário, em que se você tem um esforço muito maior de introdução da espécie, a chance de sucesso, nesse caso, ele vai ser muito maior do que no caso anterior. Então, é como se você aumentasse a tentativa, a espécie tivesse muito mais tentativas para conseguir invadir um lugar, e por conta dessa tentativa, ela pode acabar superando as barreiras para dar início ao processo de invasão biológica. Bom, aqui, como eu falei antes, esse é o último conceito que eu vou estar apresentando, né?
esse é um conceito que nem eu falei para aquela espécie da piteira, existem espécies que demoram para iniciar o processo de invasão. Elas demoram para superar algumas barreiras. E o tempo que demora de uma espécie para ela chegar até ela começar a se estabelecer e invadir é o que a gente chama de tempo de latência. Então, eu fiz um gráfico para mostrar isso. Então, se a gente olhar nesse eixo X, eixo Y aqui, a gente tem o tamanho populacional. Então, o quanto uma população vai estar aumentando com o decorrer do tempo. Então, vamos imaginar, de novo, o pinheiro. O pinheiro foi introduzido aqui. A partir do momento que ele foi introduzido, a gente tem esse tempo em que ele vai demorar para superar. Esse tempo aqui é o tempo que ele vai demorar para superar. O tamanho populacional dele mal aumenta. E aí, quando ele consegue sobreviver e se reproduzir, aí ele começa a estabelecer, ele tem um crescimento exponencial e aí ele começa a se dispersar. Esse tempo o tempo que uma população ela demora para superar essa primeira barreira é o que a gente chama de tempo de latência. E esse momento ele é super importante, e a gente vai tá comentando depois, quando a gente falar sobre controle, porque esse é o momento, quando a gente estuda a espécie e sabe que ela tem esse tempo de latência, a gente já pode se planejar para evitar que o processo de invasão fique muito mais grave, e a gente otimiza o controle da espécie, né? Então, esse é um conceito bem importante quando a gente estuda invasão biológica. Bom, e aí esses foram os conceitos que a gente pensou em apresentar para vocês. Agora a gente vai abrir para dúvidas e curiosidades, mas antes eu queria colocar uma dúvida para vocês. Infelizmente eu não consegui acompanhar o chat enquanto vocês estão falando, mas meus colegas eles estão vendo, então eu queria que vocês pudessem responder ali o que vocês acham, e fiquem tranquilos, não é uma pegadinha, não fiquem tranquilos para responder. Então vamos pensar assim, quando uma espécie ela foi trazida e já está aqui há muitos anos, vocês acham que ela pode ser considerada uma espécie nativa? E aí eu vou dar um tempinho bem rapidinho assim, só para vocês responderem, pensarem e responderem. O pessoal está respondendo, a maioria está falando que não, e outros depende de quantos anos, talvez. Certo. Obrigado, Mari. Bom, então a resposta, na verdade, é não, e a resposta é que não depende de ano, sabe? Porque uma espécie, se ela foi trazida para cá por ação humana, ela nunca vai ser considerada uma espécie nativa, independente do tempo em que ela já está aqui. Porque mesmo que ela já tenha participado de um processo de interação com as espécies aqui, todos esses processos, eles são o resultado de um processo que não foi natural. Ele foi ocasionado pela ação humana. Então, ela não vai ser considerada uma espécie nativa. O que acontece, muitas vezes, é que as espécies, elas estão aqui há tanto tempo, elas estão há décadas, há centenas de anos, e elas já foram incorporadas para a nossa cultura. Então, por exemplo, a gente tem o caso da goiaba e o caso do dendê, que são plantas que, se a gente falar, parecem que elas são completamente nativas daqui, porque elas estão dentro da nossa culinária e da nossa cultura. Mas, na verdade, elas são espécies que, tanto elas não são daqui, como elas são espécies exóticas invasoras, e elas causam problemas nos lugares onde elas podem causar problemas, né? Em alguns lugares onde elas estão ocorrendo. Então, essa foi a primeira pergunta que eu queria fazer. E agora, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. As perguntas do chat, Renato, o Gustavo pediu se uma espécie é exótica numa determinada região, mas não apresenta riscos para as espécies nativas, ela ainda pode ser uma invasora? Então, uma coisa que a gente faz quando a gente... É que existem espécies exóticas e existem espécies exóticas invasoras. Mas o que a gente faz com uma espécie exótica invasora, que a gente vai até estar comentando mais sobre isso no final do curso, como um método de prevenção, é que nem eu falei, a gente estuda o potencial de invasão de uma espécie. Então, muitas espécies elas nem são consideradas exóticas invasoras, porque elas não têm nenhum histórico de estarem invadindo, não se tem nenhum histórico dela invadir um lugar, e ela tem características que não são favoráveis para ela estar invadindo. Então, por isso elas são consideradas apenas espécies exóticas. Então, uma espécie que ela não apresenta um risco de invadir, ela é considerada apenas uma espécie exótica, não uma espécie exótica invasora. Agora, outra pergunta da Beatriz. Não pode acontecer de outros animais carregarem acidentalmente, ou não, sementes de uma espécie de um lugar para o outro, onde ela não é nativa? E quando isso acontece, não pode ser considerado invasão biológica também?
Então, o que acontece é que quando a gente tem o processo de o transporte das espécies, e esse transporte não tem nenhuma associação, nem direta nem indireta, pela ação humana, o processo de dispersão das espécies ele vai acontecer de forma natural, se a gente conseguir fazer um estudo mostrando tanto para o sim, tanto para o não, que a espécie chegou ali de forma natural, essa espécie não é considerada uma espécie exótica, também não é considerada uma espécie exótica invasora. Se for por um processo natural, a espécie é considerada uma espécie nativa. Mas, por exemplo, se tiver uma espécie exótica invasora aqui, ela pode ser dispersa por animais nativos. Por exemplo, pássaros comem muita goiaba e dispersa semente de goiaba por aí. É uma dispersão de uma espécie exótica invasora, mas é feita por um animal. Mas, entendeu? Não, sim, faz todo sentido. Que nem eu mostrei a acácia, um potencial de invasão dela é porque não necessariamente ela vai invadir o lugar e vai ser dispersa por espécies exóticas invasoras. Então, na verdade, são espécies nativas que podem, lógico, outras espécies podem estar dispersando, mas também as espécies nativas da região vão estar se alimentando, por exemplo, do fruto e vão estar dispersando espécies de plantas exóticas invasoras. Então, o que a Gabi falou é bem isso. Os animais nativos vão acabar dispersando espécies invasoras. É isso, gente. Renato, o Gustavo perguntou. E se por acaso o animal trazer uma nova espécie, e essa espécie começar a causar problemas às espécies nativas? Aí o que acontece é que não é porque uma espécie é nativa que ela não pode estar causando problemas ambientais. Então a gente tem problemas de desequilíbrios ecológicos, a gente está vivendo um momento de crise ambiental em que o ser humano está causando impacto em diversas áreas. Então, essa parte que eu falei, que os ambientes que estão em desequilíbrio, eles são mais suscetíveis. No momento que a gente está criando muito, a gente está aumentando, a gente está deixando os ambientes naturais muito mais suscetíveis à invasão. Então, se uma espécie chegou de forma natural aqui, ela vai ser considerada nativa, mas isso não quer dizer que ela vai causar problema. Então, uma espécie que chegou e está afetando o ambiente onde ela chegou, esse ambiente tem que ser estudado, esse ambiente tem que existir um estudo e um manejo desse ambiente e dessa espécie que chegou, para que ela não tenha impacto. Ela não seja também totalmente retirada, dependendo se... Bom, tem que ser feito um estudo para ver a situação. Mas não é porque ela vai causar problema que ela vai ser considerada uma espécie invasora. Mas é uma ótima pergunta. Se não tiver mais dúvida, acho que a gente pode passar para o segundo módulo. Acho que sim. E caso vocês também surja uma dúvida que não seja necessariamente de uma parte, vocês podem estar perguntando no final. No final a gente pode fazer uma pergunta, pode fazer uma rodada de perguntas genéricas sobre o curso, e não necessariamente sobre uma parte específica. Chegaram mais duas aqui. A Beth está conseguindo ler? Pode ler, Mário. Vocês sabem exemplos de espécies exóticas invasoras que não causam mal ao ambiente? Eu acho que para ela ser considerada uma espécie exótica invasora é porque ela já tem um histórico de estar invadindo um lugar. O que acontece é que, às vezes, acho que tem espécies que elas estão ou no momento... Porque a gente diz que uma espécie é exótica invasora, mas às vezes a gente tem populações em estágio inicial e a gente tem populações em estágio avançado de invasão. Então, às vezes, a gente tem que uma espécie ela é tida como exótica invasora, mas ela não está invadindo o lugar. Você está olhando para ela, não tem a menor... Você não vê nenhum... Você não está vendo o processo de invasão ali, porque ou é porque aquela região não é uma região suscetível à invasão daquela espécie, e sim outras regiões, ou porque ela está no tempo de latência e está tentando superar a barreira ambiental. Então, às vezes a espécie ela pode ter germinado ali e aquele indivíduo nunca vai conseguir superar a barreira para conseguir invadir, então ele não vai causar impacto. Mas agora uma espécie exótica invasora que não causa impacto, eu acho que pela própria definição dela, a definição da exótica invasora não é porque ela causa impacto, mas porque ela tem o potencial de estar causando. Então, talvez sejam necessários muitos estudos para ver se ela realmente não está causando impacto ali, sabe?
Não sei se eu consegui responder a pergunta. A Sara pediu se, no caso dos coatis na Ilha do Campeche, como que a gente poderia falar sobre isso? Olha, é uma pergunta muito boa. É uma pergunta que a gente conversa às vezes, mas eu confesso que eu não vou arriscar falar sobre isso agora, porque eu não tenho a clareza assim para poder tratar do assunto. Mas acho que a gente pode deixar essa pergunta em aberto, a gente pode ir pensando numa resposta e até o final do curso talvez a gente possa responder. Senão a gente pode tentar responder em outro momento, mas eu sinceramente não vou me arriscar a falar sobre ela agora. Qualquer coisa no final, a Michelle também intervém e responde pra gente. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente pode passar para a próxima etapa do curso. Bom, gente, agora a gente inicia o segundo módulo, onde eu vou explicar um pouquinho como funciona melhor e por que as espécies são introduzidas em novos lugares, né? Pode passar. Bom, primeiramente é importante a gente entender como essas espécies elas chegam em novas regiões. Isso elas podem acontecer de duas maneiras, de forma acidental e intencional. Na maneira intencional, geralmente tem um motivo específico que levou essa espécie a ser transportada além da sua área de distribuição natural, através da ação dos seres humanos, como o Renato falou. E é válido ressaltar que, na maioria das vezes, dessas introduções intencionais, tem uma motivação relacionada para fins econômicos. E também que a maioria dos casos desses tipos de introdução, eles ocorrem principalmente em ambientes terrestres e ambientes de água doce. Alguns exemplos que podem ser citados são exemplos de plantas que podem ter sido introduzidas para fins de produção de madeira, uso ornamental ou também alimentação. E no caso dos animais, eles podem ter sido trazidos para cá para fins de alimentação e até mesmo servir como animais de estimação. Pode passar. Já as introduções que ocorrem acidentalmente, elas não têm um interesse específico do ser humano em transportar essas espécies de um lugar para o outro do mundo. E, geralmente, esse tipo de introdução está relacionada com introduções com rotas de ambiente marinho. E, geralmente, nesses casos, as introduções elas estão associadas à movimentação comercial de produtos e de pessoas ligadas ao turismo e transporte. Por exemplo, um mexilhão ele pode incrustar no casco do navio, lá do outro lado do mundo, e pegar uma carona nesse navio. E chegando aqui num porto brasileiro, dispersar alguns ovos por aqui e acabar se dispersando além da sua área de distribuição natural, com uma ajudinha do ser humano, obviamente. Pode passar. Bom, a migração assistida de espécies cresceu muito nas últimas décadas, que é um reflexo do mundo globalizado em que a gente está vivendo, né? E hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior de se locomover e muito mais rápido de uma região para outra do mundo. E assim, muitos organismos estão ultrapassando as barreiras geográficas naturais com uma frequência e facilidade muito maior do que antes. E para que isso ocorra, esses organismos eles dependem de rotas e vetores que estão associados às atividades humanas. Mas afinal, o que são essas rotas e vetores, né? Pode passar, Renato. Bom, os vetores, eles são os meios físicos pelos quais as espécies são transportadas ou pegam uma caroninha. Como, por exemplo, navios, embarcações, aviões, o pneu de carro e até mesmo a sola do nosso sapato. Uma vez que a gente passa por um lugar onde tem espécies exóticas invasoras, a gente pode estar contribuindo para a dispersão dessas espécies, sendo intencional ou não. Isso explica um pouquinho porque o que o Renato falou antes, o porquê da gente encontrar espécies exóticas próximos a caminhos
onde tem uma grande circulação de pessoas, ou caminhos de trilha. Bom, a gente pode estar transportando essas espécies acidentalmente na sola do sapato, ou até mesmo quando a gente consome alguma fruta que tem potencial exótico e joga as sementes naquele ambiente. A gente pode estar contribuindo para a germinação dessas espécies nesse outro ambiente e, a longo tempo, acabar prejudicando as espécies nativas que viviam ali. Pode passar. Já as rotas são os caminhos que as espécies percorrem, ou seja, as rotas de transporte de pessoas ou de produtos. Pode passar. Como, por exemplo, as rotas comerciais de pets, de animais de estimação, as rotas de silvicultura, aquariofilia, piscicultura, horticultura. Pode passar. E aqui a gente trouxe alguns exemplos pelos quais as espécies são, alguns exemplos de rotas pelos quais as espécies são introduzidas, geralmente de forma intencional, né? Uma delas é a horticultura, que é uma das principais vias de introdução e disseminação de plantas invasoras, exóticas invasoras aqui no Brasil. E, segundo a base de dados do Instituto Horus, cerca de 180 espécies exóticas invasoras foram introduzidas para esse fim aqui no Brasil. E essa atividade ela é bastante antiga já na história da civilização humana, principalmente por transportar essas espécies para fins ornamentais e alimentícios. E ao longo dos séculos, muitas espécies foram sendo conhecidas e descobertas e começaram a ser mais levadas de um lugar para o outro pelos seres humanos. E essa migração assistida de espécies começou a se tornar muito mais comum depois do século XVI, durante as grandes navegações. Pode passar. Um exemplo que a gente trouxe foi o que o Renato citou, que geralmente choca bastante gente, para fins alimentares, é o dendê, que ele é nativo da costa ocidental da África e foi trazido para cá por volta de 1600. Então, ele está bastante tempo aqui e causando alguns problemas. E a espécie que foi trazida para fins ornamentais, um exemplo que a gente trouxe, são as chefleras. Aqui, no estado de Santa Catarina, duas espécies são consideradas exóticas invasoras, que é a Heptapleurum actinophyllum e a arborícola. Aqui no estado de Santa Catarina, o plantio desse arbusto ela é proibido, mas por onde a gente olha, aqui em Florianópolis, a gente pode ver essa plantinha. Principalmente por quê? Porque esse frutinho que está aparecendo na foto, ele atrai muito passarinho, que é o principal dispersor dessa planta. Então, ele se alimenta e acaba dispersando, ressaltando espécies nativas, dispersando uma espécie exótica invasora. Pode passar. Outra rota de introdução, muito comum também, é a aquariofilia, ou também conhecida como aquarismo, que é a prática de manutenção de espécies aquáticas ornamentais em aquários, seja de ambiente marinho ou de água doce. No Brasil, acredita-se que essa prática começou por volta de 1920, no Rio de Janeiro, durante uma exposição de aquários de peixes ornamentais, e desde então as pessoas adoraram essa ideia de ter um peixinho de estimação dentro de casa, e o comércio veio crescendo bastante desde então. E a facilidade, hoje em dia, na compra dessas espécies por meio de venda online, tornou essa atividade ainda mais rápida e acessível, né? Então, com o aumento da comercialização dessas espécies, isso pode acabar resultando numa pressão de propagos, como explicou o Renato, ainda maior, se tornar um problema gigantesco. Um exemplo de espécie que eu trouxe é a do barrigudinho, que ele é nativo da região norte da América do Sul e vem causando diversos problemas também nos ambientes que ele invade. Pode passar. Outra rota de introdução é a silvicultura, que é o aproveitamento, exploração, manutenção e criação de florestas com intuito comercial. Tem como principal objetivo a produção de madeira, satisfazendo as necessidades do mercado, principalmente com a produção de madeira de um crescimento rápido e um custo super barato. Um exemplo é a acácia negra também, que foi introduzida no
no Rio Grande do Sul por volta de 1930 para essa finalidade, né? Ela é utilizada para fins de extração de tanino, madeira, lenha, fabricação de papel e celulose. Outro exemplo que a gente pode citar também é o pinus, que depois a gente vai ver com mais detalhes os impactos que eles causam. Mas é um exemplo de espécie que foi trazida para essa finalidade. Pode passar. Outra rota bastante conhecida é a de animais de criação, que tem como principal intuito a criação e reprodução desses animais em cativeiro para fins alimentares. Dentro dessa rota se encaixa a piscicultura, que é o cultivo de peixes, geralmente de água doce, e é uma prática bastante antiga no mundo, já se tem registros desde o Antigo Egito sobre o cultivo de espécies. E no Brasil ela é super comum, geralmente em comunidades rurais, tendo bastante em açudes e represas, tanto que se a gente for mais para o interior da cidade, quase toda propriedade tem uma lagoa. E geralmente essa lagoa tem muita espécie exótica invasora, então isso é bem problemático. Um exemplo de espécie que foi introduzida para esse fim é a tilápia, que ela é nativa da África e vem causando vários problemas, mas depois a Gabi vai entrar em detalhes no caos que essa espécie gera. E também, um outro exemplo que se encaixa nos animais de criação é o cultivo de rãs, a ranicultura. E um exemplo de espécie que foi trazida para cá para esse fim é a rã-touro. Ela é nativa da América do Norte, mas foi trazida para cá para ser cultivada nos tanques e tal. Mas ela acabou escapando desse ambiente de cultivo e se espalhou pelas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Pode passar. Por fim, e não menos importante, a rota dos animais de estimação. Essa prática ela também é bastante antiga na história da civilização humana. E hoje em dia, diversas espécies são comercializadas e introduzidas em novas regiões para essa finalidade. E muitas vezes, infelizmente, pelo meio do tráfico ilegal de animais. Essas espécies, as espécies transportadas nesse comércio do tráfico ilegal, estão relacionadas com a demanda dos consumidores e a disponibilidade desses animais. Ou seja, a quantidade de pessoas procurando um animal exótico, diferentão, e que quase ninguém tenha, vai aumentar muito a demanda de consumidores e muitas vezes levando ao tráfico legal de animais, para que esses animais sejam comercializados, né? E muitas vezes, por esse animal ser um animal de vida livre, que foi tirado diretamente da natureza, esses animais eles exigem cuidados diferenciados, e também eles requerem um custo bastante alto de manutenção, além de terem muitas vezes o comportamento mais agressivo. E por esses outros motivos, muitas vezes esses animais eles são liberados na natureza, indevidamente, fora da sua área de distribuição natural, e podendo se tornar espécies exóticas invasoras, causando sérios problemas para as espécies nativas e os ecossistemas onde elas invadem, né? Um exemplo de animal que foi trazido para essa finalidade é o tigre d'água, que é uma espécie nativa da América do Norte. Ela foi introduzida aqui no país há um tempinho, e hoje em dia essa espécie pode ser encontrada em boa parte do território brasileiro já. Pode passar. Bom, já o caso do cachorro doméstico, ele também é um exemplo de introdução para fins de criação de animal de estimação. Ele foi introduzido por volta de 1800 e é considerado cosmopolita, ou seja, ele é encontrado em várias regiões do mundo, então não se sabe ao certo de qual região ele veio. Infelizmente, com o passar dos anos, muitos desses animais se tornaram de vida livre e até mesmo ferazes. E muitas vezes esses animais eles podem acabar causando vários problemas para espécies nativas, por meio da predação, competição e disseminação de algumas doenças. Bom, essas fotos aqui, a gente pode ver, foram tiradas no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Esse cachorro, essa imagem foi tirada por meio de uma armadilha fotográfica. E aqui são alguns dos exemplos que
de animais que foram predados pelos cães. Tem um mão pelada, um ouriço e um tatu-galinha. Esses são só alguns que a gente conhece, mas a gente está bem conhecendo, geralmente, outras espécies são predadas, né? É bastante problemático isso. Pode passar. Bom, como a gente pode ver, a rota de introdução de espécies exóticas invasoras vem crescendo bastante nos últimos anos, relacionado principalmente para fins econômicos, e é de grande importância que a gente conheça as rotas e vetores para que sejam construídas políticas públicas que controlem a entrada e regulamentem o uso dessas espécies aqui no Brasil, a fim de evitar novas introduções de espécies exóticas potencialmente invasoras, que é o que o Léo vai comentar mais para frente. Né? Pode passar. Bom, agora saindo um pouquinho do tema de rotas e vetores, a gente abre a sessão de dúvidas e curiosidades também. Eu trouxe uma perguntinha para jogar para vocês, para a gente discutir um pouquinho. Sobre se migrações podem levar a invasões biológicas. O que vocês acham? A maioria das pessoas estão respondendo ali no chat que sim. O Sérgio falou que, como sendo naturais, eu acho que não. Pois então, gente, a resposta é... Pode passar, Renato. A resposta é não. Pois a migração é um evento natural. Então, não ocorre com ajuda humana, nenhum ser humano pegou essa espécie e levou para outro lugar. Ela está se expandindo naturalmente. Então, para que ela seja considerada uma espécie exótica, ela precisa necessariamente ter sido transportada de um lugar para o outro com a ajuda do ser humano, né? E pode passar, Renato. Esse questionamento geralmente surge por quais motivos essas espécies estão migrando, né? Geralmente elas estão associadas às mudanças ambientais que têm sido causadas pelos seres humanos. E o que influencia na expansão ou na retração da distribuição natural dessas espécies, né? E isso pode acontecer de maneira gradual ou súbita, a gente não tem muito como prever isso. Pode passar. Bom, um desses motivos é a conversão de habitat, que é a alteração, que é o ponto central para mudanças de distribuição natural das espécies. A conversão de habitat ela vai alterar a composição e a aparência da paisagem natural, principalmente por causa da destruição de áreas naturais para fins de expansão de terra, cultivo, criação de animal, como a gente conhece bastante por aqui, infelizmente, causando a fragmentação e a perda dos habitats nativos, né? Um exemplo nítido que a gente pode citar é o quero-quero. Acho que todo mundo conhece, né? Essa espécie está por todo lugar, principalmente em campos abertos. E essa espécie ela tem se expandido muito a distribuição natural aqui na América do Sul durante as últimas 4 décadas. Ela vem acompanhando as áreas de desmatamento e, consequentemente, a área de conversão de habitat dessas espécies, né? Tanto que, em 2015, foram avistados indivíduos dessa espécie habitando uma região lá no Amazonas, onde até então não se existia a ocorrência delas. Então, conforme foi desmatando a área, essas espécies foram procurando novos lugares para habitar. Pode passar. Um outro fator que influencia nessas migrações também são as mudanças climáticas, em que a gente está vivendo atualmente, né? E que tem sido um fator-chave para a expansão da distribuição dessas espécies nativas, e por meio da migração elas estão colonizando regiões cada vez mais diferentes em resposta às alterações climáticas. Um exemplo disso é a expansão da distribuição das raposas vermelhas, essa bonitinha, que elas estão migrando cada vez mais para o norte do Ártico em resposta à crise climática.
uma vez que a temperatura global está aumentando, ela começa a ocupar áreas que antes ela não conseguia. E, em contrapartida, as raposas do Ártico, essa branquinha, ela vem sofrendo a diminuição populacional devido ao mesmo fator, temperatura. Portanto, menos áreas frias, menos lugar para ela habitar. A raposa vermelha vem aumentando a distribuição dela, né? E disputando principalmente espaço e alimento com a raposa do Ártico e muitas vezes tornando um predador dessa espécie. É um problema bastante grande. Então, nesse caso, conforme uma espécie vem expandindo a sua área de distribuição, a outra vem reduzindo drasticamente. Então, só concluindo, mesmo que essas espécies passem a ocupar novos habitats, que antes elas não ocupavam, elas continuam sendo nativas, pois isso foi movido por um processo natural, sem a facilitação de ultrapassar barreiras geográficas com a ajuda humana. Elas estão só tentando sobreviver e se adaptar a essas novas condições. Pode passar. Então é isso, gente. Agora a gente abre para a sessão de dúvidas e curiosidades que vocês querem trazer. Fiquem à vontade. Aqui no chat teve alguns comentários. A Bruna disse que azeite de dendê é tudo de bom e que ela não sabia que era uma invasora. Muito triste, mas sim, a dendê é muito bom mesmo. A Sara disse que vê o mesmo para tigre d'água. As pessoas compram e quando elas já estão crescidas, colocam elas em qualquer lago ou curso d'água. Sim, isso é um problema bastante grande. Eu lembro na infância, tinha amigos que tinham, e depois o bicho cresceu demais ou exigia muito trabalho, enfim, e vamos abandonar, né? As pessoas acham que ele vai ser pequenininho para sempre, né? Sim. Não vai. A Beatriz perguntou quais são as vantagens ou motivos da ranicultura. Principalmente a alimentação, tem bastante gente que come. As vantagens de o quê? A alimentação mesmo. Basicamente a alimentação. A Sara também comentou que animais domésticos são muito problemáticos em UCs, cães de caçadores, inclusive. Sim, eu vou falar um pouco mais de impacto de cachorros depois no final. Deixa eu ver se me deu uma pergunta. A Bia perguntou aqui também. Existem estudos que mensuram há quanto tempo espécies exóticas invasoras foram introduzidas ou se estabeleceram no Brasil? Que tristeza. Então, geralmente por registros históricos, ou sei lá, a partir do momento que alguém registrou que essa espécie tinha chegado aqui no Brasil, você tem mais ou menos uma ideia, né? As espécies chegam aqui desde a colonização. Exato, a partir do momento que o ser humano conseguiu migrar rapidamente de um lugar para o outro do mundo, isso se tornou super comum. Vinha de tudo naquele navio. A Letícia comentou, no litoral brasileiro, acho que o coral-sol chegou na década de 80 por plataformas de gás e petróleo. E a Silvia perguntou se a internet é uma via de introdução importante de espécies. Eu acho que sim, porque hoje em dia a gente, enquanto eu estava pesquisando sobre o tema, principalmente de peixes, a gente encontra muito essa venda online de espécies, sabe? Até mesmo o mercado do tráfico legal tem muita espécie sendo comercializada ali. Então, eu acho que sim, a internet acabou colaborando bastante para que isso acontecesse. Né? Tem uma pergunta também, queria fazer por áudio para não me perder assim. Eu tava pensando aqui, tipo, a gente considera que as populações humanas antes eram nômades, né? Aí eu fiquei me perguntando assim, a partir de que momento que essa locomoção humana passou de ser algo assim natural, em busca de alimento, que eu acredito também que dispersava as sementes, assim, espécies, né? Porque eles se alimentavam principalmente de brotos, assim, essas coisas, e que passou disso para ser algo assim natural, que também começou a ser algo, tipo, de invasão mesmo, tipo, um contexto super diferente, vamos dizer, da colonização, assim, que foi uma invasão mais expressiva, vamos assim dizer. Não sei se ficou muito claro. Sim, entendi. Então, eu não sei responder ao certo, mas a partir de que momento isso não é conhecimento? Então, se alguém quiser colaborar. Então, Eu não sei. Pode falar. As populações humanas, elas começaram a se estabelecer a partir do desenvolvimento da agricultura, né? Então, a partir desse momento, acho que a gente começa a ver que
elas se estabeleciam, porque elas não precisavam ser mais nômades em procura de recursos para se alimentar, e a partir disso, quando elas se colocavam para outros pontos, é onde elas poderiam levar as espécies novas. Aqui, principalmente no Novo Mundo, a gente vê que o crescimento maior de invasões biológicas começou lá em 1500, desculpa, e o inquérito foi quando começou as grandes navegações, e eram áreas mais amplas onde a população humana conseguia chegar, né? Eles conseguiam atravessar, então, barreiras grandes, como os oceanos, e daí, sim, que tornou mais expressivo essa questão de introdução. Certo, obrigado. Mais alguma questão, gente? Se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente dá para passar para o próximo ponto. Qualquer coisa no final, daí vocês perguntem quando acabar a apresentação de todo mundo. Pode colocar a apresentação, Renato. Só um segundinho, gente. Pronto. Tá, gente. Mas afinal, qual que é o problema que as espécies exóticas invasoras causam? Ou melhor, quais os problemas, né? Porque não é um só, são vários, gente, vários mesmo. É muito fácil a gente olhar para uma espécie invasora fofinha e pensar, mas que mal que isso aqui pode fazer? Inclusive, o carisma de algumas espécies invasoras é um empecilho muito grande para a implementação de medidas de manejo. Por exemplo, as pessoas tendem a olhar um sagui, que é um exemplo aqui bem próximo da gente, e pensar, nossa, que fofinho, vou dar comida para ele. Daí vai lá e alimenta o sagui. E se alguém fala em eutanasiar o animal, as pessoas ficam horrorizadas. Meu Deus do céu, que absurdo. Mas sem realmente entender o problema. Ou então, no caso de plantas invasoras. A galera que está aqui, que é da Bio, provavelmente já ouviu falar em cegueira botânica, mas eu vou falar mesmo assim, caso alguém nunca tenha se deparado com o conceito. Cegueira botânica é o seguinte: olhar para uma floresta cheia de espécies de plantas diferentes e ver apenas verde. Como se todas as espécies vegetais que tem ali, que cumprem zilhões de papéis ecológicos diferentes, fossem uma coisa só. Fossem só uma paisagem. Essa cegueira botânica faz as pessoas olharem para uma floresta biodiversa e para uma monocultura de eucalipto e acharem que é a mesma coisa. Se tem verde, tá bom. Seguindo essa lógica, é difícil enxergar uma planta invasora como um problema. Porque para essas pessoas ela é só uma planta. Inclusive, que bom que tá ali, né? Melhor do que nada. É por isso que invasões biológicas podem ser ditas como uma ameaça invisível. Ela tá ali, as pessoas veem, mas elas não enxergam como um problema. Mas eu trouxe para vocês aqui hoje alguns exemplos de espécies exóticas invasoras e os impactos que elas causaram em ecossistemas que foram introduzidas. Mas antes, eu quero apontar para vocês as 5 maiores causas da perda de biodiversidade mundial. Pode passar, Renato. Vamos lá. Aqui tem poluição, conversão de habitat, que é diferente de desmatamento. O desmatamento é um tipo de conversão de habitat, que consiste em tirar a mata do lugar que antes tinha. Mas conversão de habitat pode ser também, por exemplo, colocar a mata num lugar que não tinha antes, tipo plantar pinos numa região de campo. Enfim, isso é conversão de habitat, mas não é desmatamento. É importante fazer essa distinção. Daí tem também sobre a exploração de recursos naturais, aqui entra mineração, garimpo, exploração de madeira, sobrepesca, caça predatória, etc. Mudanças climáticas e, por fim, invasões biológicas. Tá. A gente tem que pensar no planeta como uma coisa só, e que, querendo ou não, está tudo interligado. Todas as causas de perda de biodiversidade são causa e consequência delas mesmas. Por exemplo, mudanças climáticas são causadas por sobreexploração de recursos naturais, são causadas pela poluição e pela conversão de ambientes naturais. E, ao mesmo tempo, ela agrava todos esses processos. Vocês conseguem entender? Então, no caso de invasões biológicas, não podia ser diferente. Todas as outras 4 causas podem facilitar o processo de invasão ou ainda agravar os impactos que as espécies causam. Eu vou falar disso ao longo da minha explicação, fazendo links entre invasões biológicas e essas outras 4 causas. Pode passar, Renato. Tá. Primeiro eu quero dizer que eu não vou ter como apontar aqui todos os impactos que espécies exóticas invasoras causam. Primeiro, porque eu desconheço todos, até porque os impactos variam muito entre espécies e contextos. E segundo, porque se eu vou falar de todos que eu conheço,
eu teria que falar o mini curso inteiro, mas ele não é só sobre isso. Então, o que eu fiz foi selecionar alguns exemplos que eu achei que vão dar para vocês uma noção do quão prejudicial pode ser uma invasão. Aqui nesse slide eu coloquei 4 tópicos. Impactos ecológicos, econômicos, sociais e culturais. Porque espécies exóticas não são uma ameaça só, entre muitas aspas, para a biodiversidade. São também uma ameaça para o nosso bem-estar, o que, né, convenhamos, já era de se esperar, porque o nosso bem-estar e a saúde do planeta são basicamente uma coisa só, estão completamente interligados. Eu pretendo abordar esses 4 tópicos ao longo da minha explicação, e se alguma coisa ficar confusa, ou se eu falar muito por cima, vocês, por favor, me cobrem no final. Então, vamos lá, vamos partir para os exemplos. Pode passar, Renata. O primeiro exemplo que eu trouxe foram gramíneas invasoras, aqui no caso a braquiária e o capim-gordura. Essas 2 espécies invadem basicamente o Brasil inteiro, em especial formações vegetais abertas e com alta intensidade de luz. Elas também invadem outros países, mas aqui eu vou focar no Brasil. Inclusive, todos os exemplos que eu trouxe do Brasil para ser uma coisa mais próxima da gente. Primeiro, de onde que essas espécies vêm e por que elas foram introduzidas? Então, elas são nativas das savanas africanas e foram introduzidas para servir de pastagem para gado. Isso mesmo, ó, gente. Pastagem, conversão de ambientes naturais. Tá aqui o primeiro link que eu falei que ia ter lá com as outras causas de perda de biodiversidade. Então, aconteceu o seguinte. Plantaram o capim saiu do pasto, começou a invadir as vegetações nativas. Essas espécies, elas crescem por cima da vegetação nativa, da vegetação herbácea. Vocês podem ver nas fotos que elas formam esses tufos. Em especial a braquiária, o capim-gordura não forma tanto. Mas as 2 competem com as nativas, em especial por luz, e podem acabar sufocando elas e impedindo novas de nascer. Então, mas e com a morte das nativas? O que acontece com os animais que dependiam dessa vegetação para sobreviver? Para comer, para procurar abrigo, etc. Esses animais, eles acabam se deslocando para locais não invadidos, ou, no mínimo, menos invadidos. Então, assim, a presença dessas exóticas altera todo o funcionamento do ecossistema, desde as plantas, e junto delas os fungos, e também os animais. E como se isso não fosse coisa ruim o suficiente, tem mais um grande problema. O caso de invasão dessas espécies no Cerrado é especificamente complicado. Porque, assim, é capim. E o Cerrado é um bioma que depende do fogo. Então, a gente tem capim e a gente tem fogo. Para capim pegar fogo, gente, é 2 toques. Essas espécies, elas alteram diretamente o regime de fogo do bioma. O que mais que altera o regime de fogo do bioma? Vocês devem estar pensando, é isso mesmo, mudanças climáticas. Tá aqui mais um link que eu falei que ia ter. Então, a gente tem um monte de capim seco, um clima quente, o proprietário de terra ali do lado tacando fogo na vegetação. O que acontece? Acontece caos. Os incêndios normais do Cerrado, aqueles necessários para a manutenção do bioma e para a germinação de sementes, eles chegam a 700, 800 graus mais ou menos. Enquanto isso, tem estudos que apontam que incêndios com capim-gordura podem chegar até 1000 graus. Então, pensa como é que esse fogo não se espalha rápido, né? Pode passar, Renato. O próximo exemplo que eu trouxe é o da algaroba. A algaroba é uma árvore nativa de ambientes áridos e semiáridos aqui das Américas. Só que ela não é nativa do Brasil. Ela é nativa do México, da Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela. Mas do Brasil não é, de nenhuma parte do Brasil. Ela foi introduzida para cá por um motivo muito simples e nada similar com o anterior, que é alimentar bicho. Só que nesse caso, o bicho é a cabra. Mas ela também é usada para fabricação de lenha e de carvão. Ela é muito usada no Brasil, especificamente no Nordeste, na parte do semiárido, lá na Caatinga. Só que tem um grande problema, que meio que já está implícito aqui, que ela não só foi introduzida, como ela se tornou invasora. E ela é uma invasora na Caatinga. A Caatinga é um bioma essencialmente seco e quente, onde as espécies nativas de lá são super adaptadas àquelas condições. As espécies vegetais de lá são decíduas, ou seja, na época da seca, elas perdem as folhas para poupar água. Já a algaroba é uma espécie perene, ela nunca perde as folhas. Então, enquanto as nativas estão lá, desfolhadas, poupando água, a algaroba está lá, verde, linda, fazendo a festa como se nada fosse nada. Consumindo muito, mas muito mais água do que aquele bioma é capaz de suportar. E agravando ainda mais a seca. Inclusive, muitos rios lá são intermitentes, né? Nas épocas de seca, eles secam, e nas épocas de umidade, de cheia, eles enchem. Enfim, a algaroba faz com que esses rios sequem muito mais rápido do que secariam normalmente. Ou ainda podem sobrecarregar rios perenes e fazer com que esses rios, que antes eram perenes, passem a ser intermitentes. Aí no slide tem essa foto de uma invasão de algaroba na Paraíba. Tudo que vocês veem verde aí de árvore é algaroba. E no meio, vocês podem ver que não tem nada, né? Porque aí é um rio. É um rio intermitente
que está seco. Mas olha como a algaroba está verde e linda, como se tivesse água em abundância aí, coisa que não tem. Ela está consumindo muito mais água do que o ecossistema é capaz de suportar. Assim, ela não é um problema só, de novo, entre muitas aspas, para a flora e fauna nativa. Ela também é um problema para as pessoas que precisam de água para sobreviver, para beber, para tomar banho, para cozinhar, para regar a plantação. Enfim, é um grande problema. Pode passar, Renato. O pinus, né? Vocês acharam que eu não ia falar de pinus? Acharam errado. O pinus é um exemplo clássico de invasão biológica, especialmente porque ele acontece aqui do nosso lado. Qualquer lugar da ilha que a gente olha, a gente vê pinus. Quando a gente aprende que pinus é uma invasora e entende o estrago que ele faz para o ecossistema, é impossível não ficar horrorizado com a quantidade de pinos que tem por aqui. Mas vamos lá, em primeiro lugar. Os pinos são nativos do hemisfério norte. O pinus é um gênero, né? Tem várias espécies de gênero que são invasoras. São nativos da América do Norte, da Europa, da Ásia. A introdução de pinos foi por causa da madeira, para fabricar móveis compensados, celulose, resina, papel, enfim, derivados. Mas algumas também para fins ornamentais. Inclusive, já ouvi um monte de gente dizendo que pinus é mais bonito que restinga, porque restinga é muito sem graça, e que sei lá o quê. Eu não vou nem comentar. Vocês lembram que o Renato falou sobre pressão de propágulos, né? Pois então, o pinus foi introduzido muitas vezes, em grandes quantidades, então contribuiu muito para o processo de invasão do pinus. Ele invade, essencialmente, áreas degradadas de florestas e ambientes abertos, tanto em clima seco quanto em clima úmido, então ele é super adaptável. Em ecossistemas campestres, a invasão por qualquer espécie de pinus implica necessariamente na substituição da vegetação nativa, que é expulsa do local por causa da sombra que o pinheiro faz. E o pinus também altera a acidez do solo. Vamos lá, pode passar o slide, Renato. A serrapilheira é a camada superficial do solo, que é feita de folhas, ramos, etc., em decomposição junto com terra. E a serrapilheira é um dos principais mecanismos responsáveis pela transferência de nutrientes da biomassa vegetal para o solo. Ou seja, a serrapilheira é extremamente importante para a ciclagem de nutrientes e para manter o solo fértil. A concentração e o conteúdo nutricional da serrapilheira variam muito em função do tipo de solo, do tipo de vegetação, da densidade populacional, entre outras coisas. Eu coloquei aí no slide uma foto de como é que é a serrapilheira em ambientes normais de restinga, que vocês podem ver aí, e do outro lado, foto de uma serrapilheira no local invadido por pinos, que é basicamente só um monte de folhinha de pinos. E isso altera completamente a qualidade nutricional do solo, nesse caso, deixando o solo mais ácido. No outro lado ali, no chão da restinga, vocês podem ver que tem um monte de plantinha nascendo, e brotinho, e coisinha, enquanto no de pinos é só um monte de folha de pino seco ali. Pode passar. Sem contar que a altura da serrapilheira também é muito grande. Se a gente vai num ambiente invadido por pinos e tenta achar o solo, é difícil. Tem que cavar muito. A serrapilheira, às vezes, parece ser infinita. Agora me diz, como é que uma sementinha vai conseguir chegar no solo para germinar, para crescer? Não vai. Simples, não vai. Pode passar. Uma coisa também, que o pinus também consome muita água, então ele também pode impactar o lençol freático. Tá. Aqui é uma foto da restinga, aqui nas dunas da Lagoa da Conceição. A restinga é muito rica. É rica em espécie de planta, rica em espécie de ave, de pequeno mamífero, de invertebrado. É um ecossistema muito complexo. Eu coloquei nesse slide essas 3 fotinhos ali de plantinhas bonitinhas, mas isso aí é uma representação muito pouca do tanto que tem de biodiversidade na restinga. Agora, imagina substituir tudo isso, toda essa vida, toda essa biodiversidade por uma monocultura de pinos. O tanto de coisa, de vida que não se perde ali, né? Pode passar, Renato. Esse slide, essa foto, é do mesmo lugar do slide passado, só que a foto foi tirada antes de fazer o manejo do pinus. Então, vocês podem ver o tanto que o pinus interfere na vegetação. Volta só para as pessoas verem de novo a diferença. Olha só, isso aí foi depois de tirar o pinus e o outro antes. Enfim, eu falei de restinga esse tempo todo, mas também se aplica para outras áreas que o pinus invade. Pode passar. Tá, gente. Um outro impacto muito importante das invasões biológicas, que eu, pessoalmente, me dói muito no coração, é a perda de cultura. A gente não sabe mais quais são as plantas daqui.
a gente não conhece mais a nossa biodiversidade. Eu coloquei nesse slide 2 fotos de 2 frutas comestíveis. As 2 são mirtácea e as 2 são do gênero Psidium. Só que uma é nativa do México e do norte da América do Sul, e a outra é nativa aqui do sul do Brasil. Eu tenho certeza que vocês conseguiram identificar a goiaba, até que o Renato já falou, que ela é super comum, em cada esquina tem uma goiaba, mas para mim é um pouco mais incerto saber se vocês reconheceram ou não o araçá. Pode passar, Renato. O araçá é essa plantinha aí que está indicada. Ela é nativa daqui. Eu nunca comi, porque eu não conhecia ela antes de entrar no laboratório, mas dizem que é gostosa, que parece a goiaba, só que é um pouco mais azeda, mas eu não sei, eu nunca comi. Ela é comum, ou pelo menos ela era antes da gente endeusar a goiaba. E isso está acontecendo não só com o araçá. É uma perda cultural muito mais generalizada. Gente, vamos lá. Goiaba, coco, manga, limão, laranja, jaca, muita espécie que a gente acha que é nativa daqui, porque são super comuns e porque a gente gosta muito, na verdade são exóticas. E não são só exóticas, são exóticas invasoras, são ameaça à nossa biodiversidade e apagam a nossa história cultural também. Por isso, quando vocês estiverem comendo fruta, não dá para simplesmente jogar no mato. Tipo, comi uma goiaba, vou jogar aqui. Uma goiaba não, porque goiaba a gente come semente, geralmente, né? Mas enfim, laranja, não joguem semente no nada, assim, gente. E outra coisa, tem muita espécie aqui comestível que a gente não sabe. Por exemplo, quantos de vocês já comeram, ou no mínimo sabem o que é? O araçá, o butiá, a bacupari, a camarinha, a guabiroba, o ingá, o jerivá. Outras mais comuns também, tipo a jabuticaba e a pitanga, mas que como não vendem no mercado, a gente come bem menos. Enfim, só é muito triste pensar no tanto de conhecimento que está se perdendo. Eu mesma nunca comi nenhuma daquelas frutas que eu citei agora, tirando a pitanga e a jabuticaba, né, que são as óbvias. Mas enfim, só fico muito triste com isso. Pode passar, Renato. Tá, gente, agora chega de falar de planta, eu vou falar de bicho. Todos esses que vocês estão vendo aí na foto são saguis. Todo o gênero Calitrix e todos nativos do Brasil. Mas, como o Renato já falou, o que é ser nativo do Brasil, não é mesmo? O Brasil é um país enorme, extenso em dimensões territoriais, com tantos biomas diferentes. Dificilmente uma espécie vai ser nativa no Brasil todo. O que também não é o caso dos Calitrix. Cada um ocupa uma região. O Calitrix jacus, por exemplo, o Calitrix do tufo branco, esse aí de baixo, ele é nativo da Caatinga e da Mata Atlântica Nordestina. Mas ele invade sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Ele foi introduzido por meio do tráfico ilegal. Desculpa. Ele foi introduzido por meio do tráfico ilegal de vida silvestre. Ou seja, as pessoas acharam um bicho bonitinho, quiseram ter em casa. Enfim, vai entender, né? Assim como o geofrei e o penicillata também são espécies invasoras. Tem registro de invasão aqui, né? Mas assim, se só essas 3 que eu falei, o jacus, o geofrei e o penicillata, tem registro de invasão, por que tem os 5 na foto? Então, quando um Calitrix invade um ecossistema em que já existia um Calitrix nativo, o que pode acontecer, além da competição de recursos, né, que é o óbvio, é a hibridização. Ou seja, 2 espécies diferentes cruzando e gerando um híbrido, que não existe em nenhum lugar do mundo de forma natural. Até porque essas espécies não coexistem em seus ambientes naturais. Daí esse híbrido passa a se tornar um invasor. Além da hibridização e da competição, os saguis também são onívoros. Ou seja, eles predam a fauna nativa, em especial pássaros e ovos, e também podem ser vetores de doenças humanas, né, como a raiva. Pode passar, Renato. Por isso, gente, não alimentem os saguis, assim, eles são bonitinhos, eu sei, mas não alimentem, porque alimentar eles está fazendo com que, está contribuindo para a população deles crescer. Pode passar. Um outro invasor famoso que a gente tem é o Aedes aegypti, que causa impactos sociais bastante conhecidos. Aqui é um caso de introdução acidental. O Aedes, ele é nativo do Egito e da Etiópia, e ele veio do continente para cá, do continente africano para cá, com os navios de transporte de pessoas escravizadas. Como vocês bem sabem, o Aedes é vetor de muitas doenças, em especial a dengue, né, que é a mais famosa. Mas enfim, zika, chikungunya. Só que não é só o mosquito da dengue, que é uma exótica invasora que transmite doença. Muitas espécies exóticas invasoras podem ser vetores de doenças e ajudando elas a disseminar pelo mundo e causando pandemias. Pode passar, Renato. O caso mais emblemático que a gente tem, o caso mais recente, é o próprio coronavírus, que, ainda que não seja um animal, que eu não vou entrar no mérito aqui, se vírus é ser vivo ou não, porque não me interessa, o que interessa é que ele é um invasor. Pandemias são essencialmente invasões biológicas.
e elas tendem a se tornar cada vez mais frequentes com o avanço da globalização. As pessoas conseguem viajar com mais facilidade e conseguem transmitir mais facilmente espécies exóticas invasoras, incluindo vírus, bactérias, parasitas, enfim. Pode passar, Renato. Um outro exemplo que eu trouxe, e eu prometo que tá acabando, é a tilápia. A tilápia foi introduzida aqui para consumo humano. A tilápia é produzida em grande escala nesses tanques aí que vocês estão vendo nas fotos. Esse modelo de cultivo nesses tanques não garante total controle sobre os peixes. Então, de vez em quando, elas escapam e migram para outros lugares. Assim como acontece com pinos, a pressão de propágulos aqui é muito grande, porque sempre tem tilápia escapando de algum lugar. E a tilápia é onívora, é um bicho agressivo e que se reproduz rápido. Então, essas 3 características resultam na predação de espécies nativas aquáticas, no rápido aumento populacional e, como consequência disso, a competição por alimento e espaço com as nativas. Além disso, da competição e da predação, o cultivo da tilápia é feito à base de uma ração rica em fósforo, que causa poluição, altera o ambiente aquático para as espécies nativas ali ao redor. Então, aí, mais um link que eu falei que ia ter, que eu esqueci no meio do caminho, mas enfim, tá aqui mais um. Pode passar, Renato. Tá, aqui é um outro exemplo que absolutamente triste, assim, meu Deus. Aí do lado esquerdo, acho que é esquerdo, tá indicado aí a Ilha do Arvoredo. Aí na Ilha do Arvoredo tem uma foto de um recife saudável daqui. E eu acho que ninguém aqui é taxonomista de coral, mas a gente consegue claramente olhar para essa imagem e ver que tem muita espécie diferente aí. Super biodiverso recife de coral. E do outro lado, tem uma invasão de coral-sol. É lindo. Eu sei que é lindo, eu também acho lindo, mas é muito trágico. O coral-sol, ele é introduzido de forma acidental. Ele incrusta em navios e plataformas de petróleo e viaja pelo mundo. Ele tem uma reprodução assexuada bem rápida, ele produz substâncias químicas nocivas e é extremamente competitivo. Já tem registro de invasão de coral-sol na Ilha do Arvoredo. Se a gente não fizer nada, o nosso lindo Recife biodiverso, maravilhoso aí da foto, pode se tornar igual esse aí e o outro aí, invadido. Os recifes de corais são ecossistemas de extrema importância para a vida marinha. Milhares de espécies marinhas dependem desses ecossistemas para se reproduzir, para se alimentar, enfim. O prejuízo de uma invasão de coral-sol é terrível, absolutamente terrível. Pode passar, Renato. Agora, o último exemplo. Vamos lá, o gatinho, né? Nessa foto aí, tem 273 animais. Tem ratos, roedores em geral, tem esquilos, tem morcegos, tem muito tipo de pássaro, tem lagarto, tem até cobra. Essa foi uma foto que apareceu para mim no Twitter esses dias, de uma matéria do National Geographic, e eu resolvi trazer aqui para vocês, porque ela ilustra bem a problemática que eu quero trazer. Todos os animais nessa foto foram mortos por gatos. Gente, eu quero que vocês entendam que eu vou falar aqui, eu não vou falar a minha opinião, eu vou falar apenas fatos, então assim, não leve para o pessoal, tá? Tem gente, já vou começar assim, né? Tem gente, enfim, mas tem gente que tem gato e deixa ele livre, dizendo que, nossa, porque gatos são naturalmente predadores, gatos têm que ser livres para andar soltos, porque eles têm que viver o instinto selvagem deles, porque gatos sei lá o quê. Mas esses argumentos, gente, eles ignoram fatores muito importantes, como o fato de que gatos não são animais nativos. E, além de não serem animais nativos, são animais domésticos. Ou seja, eles são animais que não fazem parte da relação natural de predador e presa, onde as duas populações se regulam. Eles são fora disso. A mesma coisa se aplica para cachorro também. Tanto gato quanto cachorro são excelentes caçadores e matam tanto para alimentação quanto para diversão. Às vezes eles estão com a barriguinha cheia e vão lá e matam um passarinho. Quem tem cachorro e gato em casa sabe disso, porque é muito comum. Pode passar, Renato. Agora eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou falar números. Tem um estudo de 2013 que diz que só os gatos matam cerca de 1,4 a 3,7 bilhões de aves só nos Estados Unidos. Eu vou repetir para prestar atenção. Só os gatos nos Estados Unidos matam cerca de 1,4 a 3,7 bilhões de aves. Bilhões. É muita coisa. Agora vamos expandir isso aí. Soma os cachorros, soma os outros animais que não são aves, que também são mortos, né, como pequenos roedores, morcegos, enfim. E agora amplia para a escala global, né? Tira dos Estados Unidos. Vocês podem ter uma noção do tamanho do estrago. Às vezes a pessoa tem um cachorro, o cachorro matou o passarinho, acho que não é nada demais, porque foi só um. Mas se botar isso na escala global, é um absurdo. Isso sem contar que a presença de cães e gatos de vida livre podem afetar a presença de outros predadores.
por exemplo, tem um estudo que diz que no Cerrado, o lobo-guará evita áreas onde tem cão doméstico. Sem contar que cães e gatos também podem transmitir doenças para seres humanos e para outros animais, né? Como a raiva, leishmaniose, enfim. Mas o maior problema, nesse caso de cães e gatos, não é nem os domésticos que ficam presos em casa. São os animais que são soltos, são ferazes, são animais de rua. Esses são os maiores problemas. Pode passar, Renato. Era isso, gente. Dúvidas, sugestões, enfim. Qualquer coisa aí, tô aberta. Bom, eu trago aqui para tu um comentário que foi feito lá no começo, da Vivian. Ela falou que uma amiga dela, que é de outra área, ela ama pinos e acha lindo demais, e ficou triste quando ela falou que era um problema. Meu Deus, gente, como é que acha pinos bonito? Eu não consigo mais achar bonito, eu peguei raiva dele já. Bom, tem um comentário aqui da Ana, mas é um comentário mais técnico, que ela falou que está um pouco atrasada. A lista de presença ela é feita na hora que você entra, então é sinalizado sua presença quando você pede para entrar na reunião. E a gravação, provavelmente, ela vai ser disponibilizada depois pelo Drive, provavelmente, na hora quando a gente instalar a gravação lá, e daí vai ser passada, certo? Deixa eu ver o que mais temos aqui. A Sara, ela falou que fez um comentário falando que a domesticação de plantas não nativas é gigante, e o trigo ele é mais valorizado que a mandioca, e a gente tem uma espécie de baunilha nativa que a gente não se importa, né? Uhum. Na verdade, a gente importa a baunilha de fora. Sim. A Clarice, ela comentou sobre uma outra espécie, a feijoa, que é nativa aqui do estado de Santa Catarina e também é um pouco conhecida. No caso, é outra espécie de mirtácea também, que a gente não dá um certo valor. É a goiaba serrana, né? Isso, essa mesmo. Uhum. Deixa eu ver mais aqui, só um minuto. A Beatriz, aqui, ela comentou, então, que você falou sobre o coronavírus, e ela perguntou se todas as pandemias são invasões biológicas, e as epidemias, como que funciona? Então, pandemias são invasões biológicas, porque precisa viajar o mundo, precisa ter uma pessoa levando essa doença para outros lugares do mundo, para outros continentes. Agora, epidemias são numa escala menor. Me corrija se eu estiver falando merda, mas enfim. São numa escala menor. Por exemplo, uma epidemia que é aqui no sul do Brasil. Não tem gente, tipo, de fora levando essa doença para outro lugar. Porque daí seria uma pandemia que está se espalhando muito. Epidemias são coisas mais restritas, entendeu? É como se fosse, vamos dizer que a doença é uma espécie, seria uma espécie nativa, porque ela está aqui. E daí quando ela vai para fora, ela se torna uma invasora. Fez sentido? Se alguém quiser me complementar também. Não, acho que faz bastante sentido, Gabi. Acho que a única questão é que depende da escala local, né? Porque, por exemplo, a epidemia ela pode ser local, mas a área local dela pode ser tão grande que ela pode surgir como um desequilíbrio ambiental e chegar em lugares, mesmo locais, onde ela não estava. Então, aí ela seria uma invasão biológica local. Uhum. Mas é isso mesmo. Aqui tem a pergunta da Silvia, que ela pergunta que medidas as pessoas podem tomar para, ao menos, reduzir a capacidade de predação dos cães e dos gatos. Deixar em casa, não deixar solto. Por exemplo, as pessoas que dizem que deixam os gatos delas soltos porque eles são predadores naturais, não tá certo, gente. Não deixa o gato solto, não deixa o cachorro solto. Esse é o mais importante, manter dentro de casa. Bota uma coleirinha, castra também, a menina falou, a Jéssica falou no comentário, castração é uma coisa bem importante também. É uma coisa também que é legal, que as pessoas coloquem certas coleiras nos gatos para afugentar os animais, para que eles não consigam fazer essas caças também. Então, um sininho na coleira. A Beatriz, ela perguntou se tu pode falar mais sobre os impactos econômicos que são causados por essas espécies. Impactos econômicos são um grande impacto que elas causam também. Eu tirei alguns exemplos da minha explicação para não ficar muito longa, mas eu posso citar, por exemplo, o caramujo africano. É uma espécie que causa um impacto econômico muito grande, porque ela é herbívora e ela pode acabar com plantações. Em especial, pequenas plantações. Por exemplo, uma população de caramujo africano pode acabar com uma roça de mandioca, com uma roça de milho. Tá aí um impacto econômico muito grande. A algaroba é outra que causa impacto econômico bem visível, né? Porque ela consome muita água e as pessoas não têm mais como, sei lá, cuidar da plantação dela, ou enfim, viver, porque não tem água, né? O Aedes aegypti também causa um impacto econômico muito grande, porque imagina o tanto de dinheiro que já não se gastou com campanha de prevenção, com vacinação, com medicamento. Um outro impacto econômico também bem famoso é o próprio javali. Javali que foi introduzido aqui para ser caçado.
E hoje em dia ele invade muitos lugares e um bando de javalis, não sei se é bando ou coletivo de javali, mas enfim, um grupo de javalis, pode acabar também com uma plantação da noite para o dia, chega lá, aqueles bichos pesados, passa em cima, pisoteia, come. Impactos econômicos em todos os lugares que a gente olha. Bom, o Matheus ele comentou aqui que ele já ouviu dizer que sininho, em vez de ajudar, meio que desestabiliza os pássaros. Eu acho que eu nunca tive acesso a essa informação sobre isso. Também não sei sobre isso, não. É uma coisa que dá para ser pesquisada, porque às vezes a gente tem que tomar um cuidado para que não aconteça uma coisa pior ainda, né, na solução que a gente vai colocar. Mais alguma dúvida, gente? Comentário, qualquer coisa? A Silvia falou aqui que coleiras largas e coloridas são mais eficientes para as aves do que o sininho. Obrigada, Camila. Bom, eu acho que a gente pode dar continuação agora para o quarto e último módulo do mini curso. Deixa eu colocar aqui, então. Bom, pessoal, então eu vou falar do último módulo do nosso mini curso, que ele traz um pouco sobre as soluções que a gente vai ter para a problemática de invasões biológicas. Como vocês viram, a gente tem sérios impactos que vêm sendo causados pelas invasões biológicas e a gente não pode deixar que isso simplesmente aconteça, né? A gente precisa começar a tomar algumas medidas para, pelo menos, diminuir esses impactos. Então, essas medidas, elas vão ter que ter, então, um aspecto interdisciplinar, elas vão ter que unir vários setores diferentes e elas vão ter que partir tanto de um governo federal, de governos estaduais e municipais e também de ajuda da sociedade civil para tomar essas ações. Dentro do governo federal, então, a gente tem uma estratégia nacional sobre espécies exóticas invasoras. Esse documento ele foi criado em 2018 e ele traz uma série de ações que a gente pode tomar, a gente tem que começar a tomar para diminuir tanto a introdução de novas espécies exóticas, como a diminuição da dispersão delas, e também diminuir os impactos que elas vão causando. Esse aqui é um documento... Desculpa. Esse aqui é um documento recente, ele é de 2018, e ele foi criado agora numa esfera federal. Bom, dentro do governo estadual, eu trago para vocês aqui de Santa Catarina, então, o Programa Estadual de Espécies Exóticas Invasoras. Esse programa ele foi criado em 2016. Ele é um programa bem importante para o nosso estado, porque ele traz para dentro de Santa Catarina uma série de normas, técnicas e procedimentos que devem ser tomados em vários setores para que a gente diminua essa problemática das invasões biológicas. Daí, dentro de uma esfera municipal, eu trouxe um decreto que é pedido da cidade de Florianópolis, que foi feito em 2018. Ele instituiu uma política municipal de remoção e substituição de 3 espécies exóticas invasoras, pelo menos 3 gêneros de espécies de árvores invasoras, que é o pinus, o eucaliptus e as casuarinas. Então, substitui essas espécies por plantas nativas dentro do município. A gente pode ver que talvez esse decreto agora municipal, ele não seja tão abrangente como uma estratégia para todas as espécies, mas ainda assim ele tem grande importância, porque ele vai trabalhar e vai dar uma base maior para a gente trabalhar a invasão dessas espécies aqui. Como a gente pode ver, os pinos, eles são uma problemática bem grande, e quanto mais base para se fazer o controle dessa espécie, melhor. E dentro da nossa sociedade civil, eu trago exemplo para vocês o Instituto ORE de Desenvolvimento e Conservação Ambiental. Ele foi fundado lá em 2002, e ele vem trabalhando em ações para também auxiliar ações que vão auxiliar nessa problemática de invasões biológicas. O Instituto ORE, ele é bem importante, ele mantém, por exemplo, uma base nacional de dados sobre espécies exóticas invasoras, ele desenvolveu protocolos de análise de risco, que é uma coisa que a gente vai conversar mais para frente. Ele também começou um voluntariado para controle de uma espécie exótica invasora. Então, ele tem sido uma parte bem importante da sociedade civil em questão das invasões biológicas. Bom, aqui eu vou trazer para vocês, então, um pouco dos componentes que estão dentro da Estratégia Nacional sobre as Espécies Exóticas Invasoras. A gente vai debruçar um pouco exemplos dentro desses componentes. A primeira coisa que a estratégia traz para a gente é falar um pouco sobre a legislação, uma articulação intersetorial e a cooperação internacional.
Dentro da legislação, a gente vai precisar, então, revisar, desenvolver e consolidar uma base legal para a execução dessas medidas referentes a invasões biológicas. Então, como eu disse, quando dentro do município você desenvolve uma nova lei sobre uma nova espécie, você vai dar uma base maior para você trabalhar aquela espécie. Então, a legislação tem que ser sempre trabalhada e desenvolvida para esse problema. A gente também precisa estabelecer uma cooperação entre diferentes setores. Então, por exemplo, os governos federais, ou estadual e municipal, eles têm que trabalhar com a sociedade civil, ter uma cooperação para que seja mais efetivo esse trabalho sobre as espécies exóticas invasoras. E, por fim, também é importante a gente estabelecer uma cooperação internacional. Às vezes a gente pensa que uma espécie está sendo invasora dentro do nosso país, porque a política do país vizinho não é tão forte sobre a dispersão das espécies pela fronteira, por exemplo. Então, quando você estabelece isso em dois países que sofrem com a invasão de uma espécie, eles podem trabalhar juntos para que, de maneira geral, ela seja mais controlada. E daí eu vou trazer, então, um exemplo para vocês aqui de Santa Catarina, que foi uma resolução do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, lá de 2012, que essa resolução ela trouxe para a gente uma lista oficial de espécies exóticas invasoras dentro do estado de Santa Catarina. Aqui para vocês tem uma imagem da lista, ela fica um pouco difícil de ler, mas no final da apresentação a gente vai mandar todos esses documentos junto para vocês terem acesso. E tudo isso está disponível também lá no Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. O que acontece? Essa lista ela é bem importante, porque então ela vai definir quais são as espécies que a gente vai considerar dentro do estado como espécies invasoras, ela vai trazer outras previdências, e ela faz uma coisa muito importante também, que ela vai categorizar essas espécies. E eu vou falar um pouco disso agora. Dentro dessa lista, as espécies vão ser categorizadas em categoria 1, que é uma categoria mais restritiva, e essa categoria mais restritiva, ela proíbe que você faça a criação, faça o transporte, faça a venda e outros tipos de manejo de espécies que têm um potencial invasor um pouco mais alto. Então, aqui a gente tem exemplo, por exemplo, do lírio do brejo, do lírio brejo, que é uma planta bem comum, que a gente encontra em vários lugares por todo o estado, e ela está em categoria 1. Então, você não pode fazer a venda de um lírio brejo, por exemplo, numa floricultura, você não pode fazer o transporte dela, você não pode pegar a planta que você tem em casa, no caso, você não poderia ter ela em casa, e transportar ela para a casa da sua mãe, por exemplo. Então, ela é uma categoria restritiva porque essa espécie ela é bem problemática. E a mesma coisa acontece com as espécies do gênero Calitrix, todos os saguis que são considerados exóticos invasores de Santa Catarina. Eles também não podem ser vendidos, não podem ser mantidos em casa com animais de pet. Isso tudo pela que a resolução trouxe para a gente. E daí, a gente tem, então, uma segunda categoria. Essa segunda categoria ela é um pouco menos restritiva que a segunda, mas ela fala que as pessoas podem manter uma criação, uma plantação dessas espécies, só que isso tem que ser tudo controlado, para que essa espécie não venha se tornar um problema, não venha causar algum impacto por causa de uma invasão. Então, nesse caso aqui, a gente tem o exemplo do camarão branco. Esse aqui é o camarão que ele é mais utilizado na produção da carnicultura no Brasil todo, aqui em Santa Catarina também. Então, você pode ter uma fazenda de camarão, só que você tem que ter todo o controle para que essa espécie ela não se propague para fora das suas fazendas. Então, a lista oficial, ela traz isso também para a gente. Assim como os eucaliptos. A gente sabe que tem plantação de eucalipto pelo Brasil todo, e essas plantações, elas também têm que ser controladas para que não ocorra um risco de invasão e impacto pela invasão das espécies. Bom, a partir do momento que a gente, então, tem essa legislação trabalhada, a gente começa a pensar em métodos de prevenção, detecção precoce e uma resposta rápida. Então, a gente precisa estabelecer medidas que vão prevenir a introdução e a dispersão da espécie exótica invasora. Então, a gente sabe que se a espécie não chegar aqui, ela não vai ser uma espécie exótica invasora. Então, isso é bem importante porque vai diminuir muito o problema que ela pode vir causar. Além disso, é importante a gente elaborar e implementar critérios de análise de gestão de risco de invasões biológicas. Então, aqui a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é você poder ver se uma espécie vai ser introduzida aqui no país, você consegue fazer uma análise através de um protocolo para ver qual o potencial invasor dessa espécie, se ela pode ser aceita aqui ou não, pelo grau de potencial invasor dela. E, além disso, a gente também tem que desenvolver sistemas de detecção precoce e resposta rápida às espécies exóticas invasoras. Como o Renato comentou lá no começo, ele falou que tem um período entre a espécie chegar aqui e ela se estabelecer.
É nesse período que a gente tem que ter uma resposta rápida, porque a partir do momento que a espécie se estabelece, se torna muito mais difícil o manejo dela. Bom, como exemplo, eu trago para vocês esse trabalho aqui que é de 2018. Esse trabalho aqui, ele avaliou o risco de 16 espécies de eucaliptos que são usados aqui no Brasil, e ela avaliou o risco de invasão dessas 16 espécies. Isso utilizando um protocolo de análise de risco. Então, no caso, essas espécies, ela é como se fosse, você vai fazer um checklist e vai pontuando se essas espécies, pelas características dela, se ela tem potencial maior ou menor de invasão. No caso desse trabalho aqui, dessas 16 espécies, só uma delas tinha um baixo potencial de invasão, e todas as outras ou era moderado, ou em grande maioria era um risco de invasão maior. O que acontece? As espécies dessas 16 que tinham um potencial invasor maior, são as espécies que são mais utilizadas pela silvicultura, como a plantação de eucalipto. E quando a gente vê isso, a gente pode ver que a gente pode definir quais espécies com menor grau de potencial invasor poderiam ser substituídas por essas espécies com maior potencial. E assim a gente evita que a gente possa ter um futuro problema com a invasão dessa espécie, quando elas se propagam, se dispersam dessas plantações para ambientes naturais. Bom, e daí a gente pode entrar depois disso, quando a gente já tem uma espécie estabelecida aqui, que é a erradicação, o controle e a mitigação dos impactos que a espécie vem a causar. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui que é bem interessante, esse exemplo aqui de Santa Catarina, e ele é um programa de voluntariado do Instituto Horus, que foi em parceria com a UFSC, para restaurar e conservar o Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição em Florianópolis. Como a Gabi já mostrou antes, o parque ele tem um problema bem sério com a invasão de pinos, e esse programa de voluntariado ele começou lá em 2010. Primeiramente, a parceria começou com o PET da Biologia, o Instituto Horus e o PET da Biologia, depois ele passou a participar também do Laboratório de Ecologia Vegetal, e atualmente tem também a participação do Laboratório de Invasões Biológicas, que é o nosso laboratório. Então, assim, durante 10 anos, desde 2010, é feito, então, o controle e o manejo dos pinos dentro da Lagoa da Conceição. E eu vou mostrar para vocês, dentro das dunas da Lagoa, e vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, né? Aqui nessa primeira imagem que vocês estão vendo, essa primeira imagem de cima mostra vários pinos, e a segunda imagem mostra quando foi feito o controle desses pinos. Então, foi retirado esses pinos e deixado apenas a vegetação nativa, que é a restinga. Bom, aqui no lado, eles são uma simulação, foi feito um trabalho a partir desse programa de voluntariado, e foram feitas simulações de como seria o parque, como estaria o parque, sem o manejo do pinos pelo programa de voluntariado. Nessa primeira imagem aqui, ele mostra como se não tivesse feito nenhum manejo. Se o programa de voluntariado não tivesse começado, vocês podem ver que essas partes em verdes é onde o pino estaria invadido. E vocês podem ver que seria grande parte do parque estaria invadida por pinos, e boa parte do parque protege é feito de vegetação de restinga. Então, essa restinga, provavelmente, ela estaria super ameaçada. Dentro do parque, a gente tem até 2 espécies endêmicas de plantas, e quando você tem uma invasão essa invasão estaria afetando uma espécie endêmica que poderia, talvez, levar à extinção dessas espécies. Aqui na segunda imagem, se tivesse acontecido, então, um manejo anual desses pinos, só que não tivesse o controle também dos pinos de propriedades vizinhas ao parque. Você ia fazer o manejo, só que de algum modo não. Os pinos eles iam continuar se dispersando para dentro do parque pelas propriedades vizinhas do parque. E aqui na última imagem, você já mostra como fica a simulação quando você tem controle anual dos pinos, mas também o controle das áreas em volta do parque. Vocês podem ver que isso faz controle quase total da espécie, mantendo, então, aquela região segura da invasão biológica dos pinos. Isso é grande importância. Vocês podem ver que um programa de controle, ele está ajudando muito o parque e evitar que a gente tenha problemas sobre a nossa vegetação nativa que é restinga. Só que a gente tem que pensar que tudo isso vai despendiar muito tempo. Por exemplo, são 10 anos, desde 2010 até 2020, que tem acontecido o controle sobre pinos no Parque da Lagoa da Conceição. E a gente tem que pensar que isso talvez seja muito mais custoso, tanto de recursos de tempo, tanto de recursos de mão de obra, do que a prevenção. Quando você previne que a espécie chegue, essa espécie não vai chegar a acontecer isso que vocês veem na imagem.
Bom, como outra parte importante também da estratégia nacional, é o incentivo à pesquisa científica. A gente sabe que a pesquisa científica ela pode trazer uma série de informações para a gente, e essas informações elas são bem importantes, porque elas vão dar uma base para a gente para entender de como funciona a prevenção, o controle e a mitigação de impactos dessas espécies exóticas invasoras. Ela vai dar uma base para a gente entender melhor como que funciona e o que a gente deve fazer, e a gente precisa incentivar isso. Como exemplo para vocês, eu trago esse trabalho aqui, que saiu agora esse ano. Esse trabalho ele é da Machado e Colaboradores, e ele também é parte do nosso laboratório. E esse trabalho, ele visou integrar uma técnica de manejo de uma espécie invasora, que nesse caso é o lírio do brejo, e uma técnica de restauração. Nesse caso aqui, eles fizeram um manejo químico do lírio do brejo, então, aplicando produtos químicos para poder eliminar o lírio do brejo, e após isso, eles utilizaram uma técnica de restauração, que é a transposição de solo, e trouxeram solos de mata nativa perto, para que pudessem, então, se regenerar as plantas nativas nessa região que antes era invadida. E aqui eles viram que quando você integrou esse manejo químico e uma técnica de restauração, você conseguiu fazer uma boa restauração daquela região antes invadida. Então, quando você faz um trabalho desse, você faz uma base de como a gente tem que trabalhar essa invasão e o que a gente pode fazer. Então, por isso que todo trabalho científico é muito importante. Bom, outra parte importante também é a capacitação técnica. Então, aqui a gente tem que pensar qual vai ser o público que vai necessitar de uma melhora do conhecimento e da capacidade técnica para trabalhar com o tema de invasões biológicas. Então, a gente tem que pensar que dentro da nossa sociedade, muitos setores vão ter acesso, vão trabalhar direto e indiretamente com a questão de invasões biológicas. E aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, de gerente de unidade de conservação. Então, pessoas que trabalham na unidade de conservação têm que ter um conhecimento bom de invasão biológica e tem que ter uma capacidade técnica sobre o que eles devem fazer quando, dentro da unidade de conservação, está tendo uma invasão biológica. A gente tem que ter também treinamento de agentes de fiscalização e inspeção de fronteiras, portos e aeroportos, porque a gente sabe que pela fronteira, pelo portos e aeroportos que vão vir muitas das espécies, elas vão ser introduzidas. Isso aqui é bem importante, e eu faço até um link com uma situação que ocorreu esses tempos. Na minha cidade, eu sou de Joinville, uma pessoa, ela tinha achado um dos cágados na rua. Esse cágado, ele parecia ser de alguém alguém que tinha como pet. E ela entrou em contato, por exemplo, com a Polícia Ambiental para saber qual o fim que ela daria para aquela espécie, o que ela poderia fazer. E a informação que ela teve é que ela pode soltar em qualquer rio. Então, a gente vê que quando a gente não tem conhecimento da invasão biológica bem trabalhado, e quando no cargo, por exemplo, técnico, como a Polícia Ambiental, não tem essa questão trabalhada, eles podem passar essas informações que podem agravar o problema de invasões biológicas. Então, o certo é que eles tivessem um controle, ou eles fossem pegar o animal para entender se ele é uma espécie nativa ou se é uma espécie exótica, e qual o fim eles dariam para aquele animal, né? Além disso, a gente também tem que ter o desenvolvimento de professores em todos os níveis. Isso é bem importante para passar para as pessoas a informação correta. A gente precisa que as pessoas entendam sobre a invasão biológica. Bom, e por último, a gente tem que ter estabelecido um sistema de informações das invasões biológicas. A gente tem que ter um sistema de educação exato para isso também. E também tem que ter uma comunicação pública fácil, para que as pessoas entendam sobre o problema de invasões biológicas, né? Então, aqui para vocês, eu trago exemplo de sistema de informação bem importante aqui no nosso país, que é a Base Nacional de Dados sobre Espécies Exóticas Invasoras. Ele é mantido pelo Instituto Horus, e você consegue acessar lá pelo site do Instituto Horus, e você vai ter informação de diversas espécies que são espécies consideradas exóticas invasoras. Ali vai ter informação sobre a espécie, vai ter informação sobre os impactos que ela vem a causar. Então, por exemplo, se você é um gerente de uma unidade de conservação e você viu que alguma espécie está começando a aparecer muito dentro da sua unidade, você não tem ideia do que ela vem causar, você consegue entrar dentro do sistema de informação e consegue ter uma resposta rápida para isso. Aqui eu trago um exemplo para vocês, então, é quando a gente aplica a invasão biológica dentro da educação, principalmente a educação ambiental. Esse aqui é um projeto de extensão, ele foi desenvolvido pela Mari, pela Gabi também, né? E esse trabalho, ele é um super trunfo com animais exóticos invasores do Brasil. Então, ele é um jogo que ele traz informações sobre as espécies exóticas
e de maneira um pouco mais lúdica, você consegue trabalhar com os alunos, por exemplo, da educação básica, sobre esse tema. Você consegue levar para eles, desenvolvendo um programa de educação ambiental dentro da escola, por exemplo, você consegue levar esse jogo para eles e com eles trabalhar essa informação. Então, a gente precisa que o tema da invasão biológica ele seja trabalhado também dentro da educação ambiental. Bom, e por fim, a gente precisa ter aquele sistema de comunicação pública. Então, as pessoas precisam ter essas informações, essa informação precisa chegar nas pessoas. E aqui eu trago 2 exemplos de documentos que são aqui de Santa Catarina, são documentos que eu considero muito importantes. E esse primeiro aqui, ele é um catálogo de espécies exóticas invasoras, voltado mais para plantas ornamentais, animais de estimação e peixes para pesca esportiva. Ele foi criado em 2016 também, e ele vai trazer uma série de informações sobre cada espécie. Ele vai trazer, até no final, ele traz a possibilidade de espécies nativas que podem ser substituídas pelas espécies invasoras. Então, ele traz uma série de informação e é tudo muito palatável. Então, você consegue identificar bem. Qualquer pessoa que tenha acesso a esse documento, ele consegue ver a problemática que é a espécie exótica invasora, ele consegue ver que um animal que até então ele não tinha conhecimento pode causar esse problema, ou até mesmo o que você pode fazer quando tem isso. E aqui do lado é outro documento também, aqui de Santa Catarina, que é a lista comentada de espécies exóticas invasoras. Ele também foi feito em 2016, ele é um documento um pouco maior, porque já traz várias espécies, e ele também vai trazer uma série de informações, de onde a espécie é, quais as regiões que a espécie pode vir a invadir, quais os problemas que ela vem a causar. Então, tudo isso aqui, todos esses documentos, eles estão disponíveis dentro do site do Instituto Meio Ambiente. Então, ele é talvez um pouco fácil acesso, mas você consegue levar para as pessoas para que elas entendam de uma maneira melhor. Elas não precisam ler um artigo científico em si sobre espécies exóticas, mas eles podem ter esse tipo de informação facilmente distribuída para eles. E a partir disso, a gente consegue ver que a gente tem documentos muito recentes sendo criados para a invasão biológica. A gente pode pensar que o nosso programa estadual foi criado em 2016, nossa estratégia nacional foi criada em 2018. E a gente vê que a gente tem crescido. Então, essas informações estão ficando cada vez mais robustas, a gente está tendo cada vez mais aporte de informação e de base legal para poder desenvolver melhor esse programa das espécies exóticas invasoras. E é uma coisa que a gente tem que continuar fazendo, desenvolvendo todos esses componentes que eu trouxe para vocês que estão descritos lá na estratégia nacional. Então, e é isso que eu tinha para apresentar. Dúvidas? Bom, o que o pessoal colocou aqui, a Silvia comentou, né, que o programa de espécies exóticas invasoras de Santa Catarina começou a ser desenvolvido já em 2007, ele só não tinha sido formalizado ainda. O Matheus comentou que o eucalipto é muito usado para a recuperação de áreas mineradas aqui em Santa Catarina. E aí o pessoal falou do jogo, eles conhecem o jogo, então eles falaram que o jogo que você falou ficou muito bonito, o Matheus e a Sara falaram do jogo. Aí a Silvia comentou também que a primeira estratégia nacional para espécies exóticas invasoras do Brasil foi publicada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2009. Ah, legal. Não tinha acesso a essa informação, porque talvez os documentos mais novos foram substituídos, mas é bom que então a gente veja que essa documentação, pelo menos, está sendo atualizada, né? Se em 2009 a gente tinha uma, agora em 2018 a gente tem uma nova. Sim. Bom, e aí a Sara fez uma pergunta. Ela falou, além de lutar por políticas de mitigação, proibição, etc., que outras formas podem ser usadas para enfrentar os argumentos econômicos em torno da introdução de espécies exóticas invasoras? Então, essa talvez seja uma questão, como posso dizer, um pouco difícil a gente trabalhar, porque a gente sabe como que o quão pesado é um argumento econômico, né? Então, esses argumentos econômicos, muitas vezes, eles vão trespassar os argumentos ecológicos que a gente vai ter. Então, quando a gente faz essa luta pela política, para essas políticas, é meio que a gente tem uma base legal para poder tentar barrar esses argumentos econômicos. Fora isso, é um pouco difícil a gente ter alguma outra base que seja forte bastante com um argumento econômico para barrar uma introdução de uma espécie exótica invasora. Como a Silvia acabou de colocar, os custos de manejo, isso é bem importante, porque meio que eu comentei lá no meio da apresentação, quando você tem uma espécie já estabelecida, o custo para você manejar ela vai ser muito grande.
Então, esse é um contra-argumento econômico também. Você vai ter que despejar muito mais recursos e muito mais tempo para fazer isso. E você evitar que essa espécie seja introduzida depois, evitar que essa espécie seja introduzida, vai ser muito menos custoso. Então, talvez como posso dizer, a parte econômica que ela viria a trazer para a gente não vai ser tão grande quanto o que a gente vai ter que trabalhar depois com os custos que ela vai trazer pela invasão dela. Bom, a Michelle acabou de colocar no chat um link, né, para vocês poderem avaliar o curso. Como a gente falou que foi o primeiro curso que a gente fez, se vocês puderem entrar e falar, dar a opinião de vocês, falar as sugestões que vocês podem passar para a gente. Então, quem puder preencher esse formulário, a gente agradece bastante. Uhum. E só, agora eu quero mostrar para vocês, vou compartilhar aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês, então, que nosso laboratório, ele tem uma série de redes sociais, a gente tem Instagram, tem o Facebook, tem o site, tem o YouTube também, e é onde vocês podem conseguir sendo alimentados com mais informações, porque a gente tem postagens periódicas sobre o assunto, então vocês podem trabalhar com isso. Aqui eu também deixo, então, as redes sociais do Instituto Horus, tanto o Instagram, Facebook, o YouTube e o site também, onde vocês vão poder ter acesso a esse monte de informação que eu trouxe para vocês aqui na parte de solução, principalmente. Então, a gente sempre está fazendo essas postagens e sempre vai ter informação nova por lá sobre o assunto. Além disso, tudo que eu passei aqui para vocês na apresentação, eu vou tentar mandar para vocês junto com a gravação também. Então, eu vou mandar os documentos, somente esses que estão disponíveis pelo Instituto do Meio Ambiente, e mandar para vocês. Beatriz, pode fazer a pergunta. Oi, gente, boa noite. Dá para me ouvir? Sim, aham. Tá. Eu ia escrever, mas eu achei que ia ficar muito longa, daí eu decidi falar. Mas primeiro eu queria parabenizar todos vocês, gente. As apresentações foram ótimas. Dá para ver assim o quanto vocês se empenharam para fazer. Ficou muito, muito didático, muito, muito importante, muito legal. Gostei bastante. Mas então, a pergunta que eu queria fazer, na realidade, são duas. Que eu não sei se existem respostas definidas ou concretas assim para elas, mas eu fiquei pensando durante as falas de vocês. Então, a primeira é, será que já não começaram as invasões biológicas no momento que o Homo sapiens saiu do continente africano e começou a se espalhar pelos outros continentes? No sentido da gente ter levado o propágulo junto, tipo, carregado ovos ou sementes ou coisa do tipo. E... não, pode responder. Vamos responder essa primeiro. Tá. É que a gente tem que pensar assim, nessa época onde o Homo sapiens estava se distribuindo pelo globo, era na época ainda que eles não tinham desenvolvido assentamentos propriamente dito. Então, a gente não tinha desenvolvimento da agricultura, que foi o ponto principal para a gente desenvolver áreas de população humana. O que acontece? Eles poderiam levar, mas eles levavam recursos que eles iam se alimentar. Às vezes, talvez, no preço da roupa, eles iam levar uma semente que ia ser distribuída muito longe. Só que isso já foi feito há mais de 10 mil anos atrás. Então, as respostas para isso ficam um pouco fora, a gente não consegue definir, a partir desse momento, se aquela espécie, há 10 mil anos atrás, pôde ter perdido no Homo sapiens, e quando ele fez essa migração, ele acabou levando essa espécie. Acredito que dentro desse período, ainda não era se considerada uma espécie como um meio de introdução de espécies exóticas, sabe? Entendi. Acho que meio que já acaba meio que respondendo também a segunda pergunta, que ia meio que nessa mesma linha de raciocínio, que justamente pelo Homo sapiens ter surgido no continente africano, a gente não poderia considerar a nossa espécie em si como uma exótica invasora de todos os outros continentes, né, que acabou se estabelecendo extremamente bem. Tipo, essa expansão pelo mundo que a gente fez seria mais uma migração natural, como a gente considera que fazem os outros animais não humanos hoje, ou ela teria sido, sei lá, a primeiríssima invasão biológica de todas? Agora falando em voz alta, eu percebi que talvez essa pergunta tenha sido parecido meio ecofascista, do tipo, nós somos os vírus, mas é realmente uma questão genuína partindo do próprio conceito de espécie invasora, né, de invasões biológicas no geral. Quando a gente olha para essa questão, a gente vê que, tipo, o ser humano, ele se distribuiu pelo globo porque ele tinha acesso a entrar em novos nichos e novos ambientes e se desenvolver ali. Isso pode ser visto como uma migração natural. A gente foi se desenvolvendo a partir do momento que a gente conseguia estender a nossa distribuição geográfica pelo mundo. Então, eu acho que antes do momento que a gente decide que a gente vai parar num lugar e se desenvolver naquele ponto,
como acontece com os assentamentos humanos, eu acredito que não possa ser considerado uma invasão. Aquilo foi uma distribuição normal, né? E o momento que foi decidido que iam parar e se estabelecer, já era o momento que tinha desenvolvido a agricultura. Há 5 mil anos atrás, a gente já estava pelo mundo todo. Então, já tinha gente desenvolvendo agricultura no México e no Novo Mundo nessa época. E eu acho que é a partir daí que a gente pode começar com uma ideia que o humano, ele poderia, se ele fosse para algum outro lugar, acho que talvez se a gente pensar, talvez o humano chegando na Antártida, é uma visão, talvez, disso que possa ser uma visão biológica. Entendi, obrigada. Como a gente ainda era nômade, né, acaba sendo... Entendi. Porque quando a gente é nômade, eu acho que a flutuação de uma população... É porque é difícil você colocar os conceitos ecológicos dentro da população humana, né? A gente consegue fugir dela de várias maneiras. Por exemplo, a gente consegue fugir muito bem da seleção natural hoje em dia. Então, é meio complicado você trabalhar essa questão humana e qual ponto, onde foi o ponto que determinou que isso ia se separar, sabe? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Silvia colocou um comentário muito interessante, que ela falou que a gente teria muito mais renda se tivéssemos desenvolvido uma produção madeireira com espécies nativas nobres do que produzir o pino, que é o que todo mundo planta. Então, a gente vê que a falta de conhecimento sobre o que a gente tinha e como a gente poderia utilizar levou a gente a ter esse problema sério que a gente tem a invasão do pinos e talvez nenhum ganho econômico tão grande como a gente poderia ter. Deixa eu ver aqui. A Sara fez uma pergunta. Ela perguntou se tem possibilidade de pinos ou outras espécies arbóreas terem criado microhábitats a ponto de sua retirada ser prejudicial. Então, dentro do pinos, pelo que eu já estudei sobre as florestas de pinos que são criadas, elas normalmente não vão se desenvolver muita coisa dentro daquela floresta. A ideia do pinos, quando ele faz a alelopatia com a serrapilheira, é que só pinos sobrevivam. Então, você normalmente não vai encontrar muita fauna dentro de florestas de pinos, a não ser como passagem. Você pode encontrar, por exemplo, cervos andando pela floresta de pinos para chegar em uma outra área. Ele se torna, no máximo, uma matriz ou um corredor para os animais se dispersar. Então, é difícil a gente pensar isso, mas às vezes a gente tem que trabalhar não só com pino, mas outras espécies. A gente tem que trabalhar quais são os impactos, a gente tem que fazer a pesquisa científica sobre isso, de qual impacto que ele pode vir a causar e sobre como a gente vai fazer esse manejo depois. Porque a gente pode pensar que espécies invasoras, algumas delas são importantes economicamente para populações de baixa renda, e a gente tem que entender como que a gente vai ter que manejar ele nessa questão. Quando a gente junta duas questões diferentes, a gente tem que entender como vai fazer o manejo mais certo. Bom, eu acho que a gente... Renato, você tá mutado? Oi, eu tô mutado ainda? Não, agora tá. Eu acho que a gente passou alguns minutinhos do tempo já, mas acho que foram perguntas super relevantes, super legais de responder. E é isso, gente. Obrigado por participarem do curso, por ficarem até o final, por interagirem com a gente. E, de novo, quem puder responder aquele questionário para fazer a avaliação, a gente vai ser bem importante para a gente. Então, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, viu?